minhas orações. Paulo falando à igreja de Éfeso. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-os dos mortos e pondo-o à sua direita no céu, acima de todo principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Amém? Glória a Deus. Então Paulo vai iniciar essa mensagem aqui para os irmãos de aos Efésios. Podeis assentar, né? Para os irmãos de aos Efésios, primeiro ele vai fazer a sua apresentação, Paulo, e se apresenta. Depois ele apresenta Deus, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Aí ele apresenta Deus e apresenta Cristo. E depois, irmãos, ele vai falar de como ele se alegra de ver aquela igreja maravilhosa, aquela igreja, né? Ouvindo eu também a fé que há entre vós, aceitando a Cristo, a fé que havia entre eles, e no Senhor Jesus, o vosso amor para com todos os santos. Amor para com todos os santos. Uma igreja amorosa. Para a gente conseguir um ambiente de amor e de fé, é difícil, em qualquer que seja o lugar, principalmente dentro de casa, dentro da nossa família. De vez em quando dá uma confusão, não dá não? De vez em quando as coisas não rodam do jeito que a gente quer. Os filhos parece que não escutam o que a gente está falando, né? E eu quero dizer para você, irmãos, que Paulo vai falar uma coisa aqui maravilhosa. Ele fala assim: eu não cesso de dar graças a Deus pela sua vida. Ele lembra de que como Deus tem feito maravilhas. Não é que não tem problema, não é que não tem desafios, não, mas ele dá graças a Deus aqui, porque os irmãos estão unidos, estão amorosos uns com os outros, e estão na fé, confiante no Senhor Jesus. E aí ele fala assim: eu não cesso de dar graças a Deus, lembrando de vós sempre nas minhas orações. Então ele lembra uns dos outros nas orações. Você tem lembrado assim do seu irmão nas orações? Você tem lembrado da igreja? Você tem lembrado do pastor Claudemir, essa benção aqui, que deu uma aula maravilhosa hoje de manhã, né? Então você lembra dos irmãos nas suas orações? Ou se é egoísta, lembra só de você e dos seus filhos e de sua família? Lembrando-me de vós nas minhas orações. Lembra da igreja, dos irmãos, do necessitado, do carente, né? Então, eu gosto muito desse livro de aos Efésios, que tem algumas profundidades que só encontramos nele. Na onde ele fala assim que ele pede, por causa do amor dos irmãos de aos Efésios, ele pede para Deus. Olha o que ele pede: eu peço a Deus sempre, sempre, sempre por vós, para que dê em vosso entendimento o espírito de revelação e de sabedoria. Olha o que ele pede para os irmãos: tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Uma igreja que ama, uma igreja que se importa. O amor é aquele que se importa.
Muitas vezes nós temos compreendido o amor de forma conveniente. Ah, pastor, eu amo, nunca chamei atenção. Então você não ama. Não, eu amo. Nunca falei nada que desacatasse ou que fosse... Não, você não ama. Aquele que ama, ele, com carinho, com as palavras certas, ele corrige. Assim a palavra de Deus diz para nós, né? Que Deus nos ama, por isso que Ele nos corrige. De vez em quando o Senhor nos corrige e nos constrange, para que não saiamos do caminho do Senhor Jesus. O amor não é dizer sim, sim, sim e sim. Não. Nós temos compreendido de forma errada o amor. Não, nós temos que amar de uma forma assim, pastor, que, incondicional. Não, irmão. O amor tem que ser incondicional. Mas todo amor, ele corrige. É complicado quando você chega em um casamento onde o amor assim é incondicional. Ninguém corrige, ninguém não fala nada. Aí a confusão está feita lá na frente. No começo você não vê nada. Já viu a síndrome do ninho vazio? Você vai guardando, você vai abrindo um porão no seu sentimento, vai abrindo um porão lá. Aí encheu aquele você abre outro porão e vai guardando tudo lá. Dia que você não aguenta, você solta tudo e aí atrapalha. O que deveria ser bênção serve de maldição, porque você achou que estava amando. Isso não é amor, irmão. Tem gente que fala assim: eu amo tanto meu filho. Olha o que as pessoas acham que é amor. O filho pegou o carro, usou droga, encheu a cara, aí saiu aí, bateu, matou 1, 2 e foi para a cadeia. Ah, o pai ama. Vai lá e paga a fiança e tira o filho de lá. Não, senhor, isso não é amor. Ele tem que pagar pelo que ele fez. O pai que corrige, Deus é assim. Deus é dessa forma, dessa maneira. Ele nos corrige. Por isso que Ele nos ama. Não quer ver nós fazermos errado. Ele quer nos fazer compreender e entender que existe outra pessoa que a gente deve amar também. Deve respeitar os limites dela. Então nós temos que nos constranger a sermos como Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Aleluia, glória a Deus. Então eu gostaria de falar para vocês que nesse momento que nós estamos vivendo, nós temos que ter amor. E o mais importante, orarmos ao Senhor. Todas as vezes que Paulo vai falar para uma igreja, ele vai falar sobre oração. Eu oro por vocês de Filipenses, né? A igreja, a carta aos Filipenses. Oro também pelos irmãos de Roma, a hora que ele está escrevendo ali, aos Romanos 1, 9, Filipenses 1, 3 e 4. Então o que acontece? Ele está sempre orando pelas igrejas. Porque ele ama, ele se importa. Quando você ama, você se importa, você ora, você é um intercessor, como Jesus era um intercessor. Jesus nos dá um exemplo, sempre em oração. No começo do ministério de Jesus, ele foi batizado, e o Espírito Santo de Deus o conduziu para o deserto para ser tentado. O que Jesus ficou fazendo lá? Jesus ficou orando, buscando a face do Senhor, buscando a graça de Deus para iniciar o seu ministério. Muitas vezes hoje, quando a gente iniciamos um ministério, muitas vezes nem orar não ora. Graças a Deus cheguei aqui, já começa fazendo. Não, irmão, a primeira coisa é oração. Você percebeu que toda vez que a gente vai começar o culto, a primeira coisa é oração? Vamos almoçar, oração. Vamos dormir, oração. Levantou, primeira coisa que você faz: ah, pastor, eu pego no celular. Errado. Primeira coisa que a gente tem que fazer, falar com o Eterno, o Pai das luzes, o Pai da glória, o Senhor que vai nos conduzir, que vai nos livrar, não só do coronavírus, mas de todo acidente, de tudo aquilo que nós vamos enfrentar no dia a dia. Tem coisa, irmão, que Deus nos livra, que a gente nem sabe.
É só o Senhor realmente que nos conduz. Muitas vezes Ele está nos carregando no colo, para que nós não passamos certas ocasiões e certas coisas na vida. Então você que agora nesse momento está aí com a sua família, não deixe de orar. Ora, busca o Senhor, ensina o menino no caminho que se deve andar. E a oração, quando você vai orando, você vai pegando intimidade com Deus, você vai pegando graça, você vai pegando facilidade, você vai pegando amor, você vai pegando facilidade em orar, você vai pegando gosto pela oração. E aí você levanta de madrugada, nem filho sabe, nem esposa sabe, ninguém sabe, mas você está falando com o Eterno. Ninguém precisa saber da sua oração, o seu segredo é você e Deus. Tem certas orações que nunca sua esposa, seu pai, sua mãe, ninguém vai saber, mas você fez, e Deus sabe da oração que você fez, e Deus cumpre uma oração sincera. Eu quero contar um testemunho aqui, que eu agora lembrei, né? Eu era jovem ainda, e na igreja nós tivemos um congresso, ali na cidade de Tupã, e eu fui com a Vanessa, e outros jovens, né? E na vinda nós passamos na casa de uma amiga nossa ali de Herculândia, no estado de São Paulo. E os pais dela muito velhinho, e a mãe dela bem de idade, o pai dela cego. E nós passamos na casa dela, e eu falei, não, vamos embora, né? Que nós vamos para a nossa cidade agora. Aquele monte de jovem que estava com nós, o pessoal. Não, entra aqui, eu vou fazer um café para nós. E aí ela nos constrangeu, e nós não tivemos como falar não. Aí ela falou, não, então vamos tomar um café. Aí ela entrou lá, e ele, né, já de idade, ancião, os dois anciãos da igreja, e ela falou um salmo, irmão, que até hoje, a hora que eu leio esse salmo, eu não consigo assim sentir o que eu senti aquele dia na casa dela. Um salmo tão conhecido, salmo de número 40. Ela falou, ela conversando com nós, e nós falamos das passagens bíblicas, né, salmodiando, como os cristãos gostam de fazer. E ela falou assim, tem um salmo muito que eu amo demais na Bíblia. E aí ela leu o salmo de número 40. Ela não tinha leitura, nem ele tinha leitura, nem ele era cego, né? E ela também não tinha leitura, mas ela falou de cor. Nós abrimos a Bíblia, e ela falou assim, esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor, tirou-me de um charco horrível, do lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos, e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos ouvirão e temerão e confiarão no Senhor. Irmãos, a hora que ela chegou no 3º versículo, todos os jovens estavam chorando e se derramando na presença do Senhor. Nem mesmo naquele congresso, onde um grande pregador, homem de Deus, estava pregando em Tupã, nós sentimos tanta presença de Deus, como naquele dia, naquela casa humilde, naquele povo simples, mas cheio da presença, da glória e da intimidade com o Espírito Santo de Deus. E você? Já marcou os seus filhos, a sua família, com a sua oração, na graça e na unção? Ou a sua oração é assim: gente, vamos orar, agora, acabou com tudo, e agora, e pronto, acabou, e vamos orar, hein? Esse já começa na confusão. Ah, pastor, mas está orando, senão não dá. Senão esse povo aqui o senhor não conhece, em casa você, irmã. Mas você tem que ser sábia. Você tem que pedir estratégia para Deus, que no momento que você estiver orando, a presença do Espírito Santo de Deus possa descer, o óleo possa ser derramado no coração dos seus filhos, do seu esposo. A mulher sábia edifica a casa. E você, varão, que é o responsável por essa família, que está me ouvindo,
Você que é o guerreiro, você sabe que oração é a guerra nossa, é oração. Nós estamos falando sobre o livro de Efésios, vamos lá. Os Efésios, capítulo, vamos no final do livro de Efésios, que ele vai nos instruir aqui, nos ensinar, né, a nos revestirmos de toda a armadura de Deus. E ele vai ensinar como nós devemos orar, né, aos Efésios, capítulo de número 6. Vamos lá então, aos Efésios, capítulo de número 6, e o versículo 10 a seguir diz assim, ó: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, e contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. A nossa luta, a nossa guerra, a nossa briga, ela não é contra a carne, ela não é contra o sangue, ela não é contra seu filho, ela não é contra sua esposa, ela não é contra seu pai, ela não é contra a sua mãe, ela não é contra o seu patrão, ela não é contra o prefeito da cidade, ela não é contra o presidente desse país, ela não é contra a China, nem Rússia, nem Estados Unidos. A nossa luta, a nossa briga, a nossa guerra, ela é espiritual, ela é no joelho, ela é buscando a face do eterno, ela é buscando aquele que tudo pode, que tudo faz, que tudo pode naquele que te fortalece. Meu irmão, clama ao Senhor e o Senhor te livrará. Ore com fé, com esperança, com convicção, porque a presença de Deus, ela está na sua casa, ela está no seu lar, ela está em a comunhão com você ter com o Senhor, com o eterno. E como conseguir, pastor? Somente através da oração. Feche a porta do seu quarto, tenha o seu momento de intimidade com Deus, ore, busque a face do eterno. Oh pastor, mas e daí, pastor? E daí o que, irmã? E daí o que, irmão? A situação não está fácil. E daí o que, irmão? A Bíblia é a inerrante palavra do eterno. Se você desconfia daquele que fez tudo e criou todas as coisas pela força do seu poder, você não vai vencer, nem aqui, nem amanhã, nem depois. E o seu futuro é incerto, porque você não confia no eterno. Como você pode ter a salvação? Como você pode ir para o céu? Como você pode falar que seu Deus é o Deus que criou os céus e a terra, se não dá conta nem da sua casa, da sua família, se não dá conta nem de fazer você orar nem por meia hora, nem por uma hora dentro do seu quarto sozinha? Clama ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. O Senhor, ele quer mudar. É por isso que muitas vezes na história da humanidade vem uma praga, vem outra praga, e nós estamos vivendo uma praga nesse momento, onde Deus moveu toda a humanidade para que pudesse estar na sua casa, na sua família. Porque muitas vezes a igreja tem sido um refúgio só para você fugir da sua família. É só para você fugir da sua esposa, do seu filho, porque você quer ir para a igreja só para sair de lá. Nem é porque você é crente, irmão. Nem é porque você é crente. Ah, mas eu sou pastor, e é você mesmo que eu estou falando, vaso. Muitos pastores esqueceram, irmão, de orar. Alcançou uma certa posição, acabou. Já alcancei, pastor, o que eu ia buscar. E aí Deus manda assim. É por isso que eu falo, o amor é bom demais. Está vendo como é que o amor corrige? De vez em quando Jesus pega assim. Meu pai pegava, naquela época, eu não era crente ainda, meus pais ignorantes. Eu aceitei, eu fui um dos primeiros a aceitar Jesus em casa, depois minha mãe, né? E aí, o que aconteceu? Meus pais pegavam
uma espada de São Jorge. Já viu essa planta? Espada de São Jorge? E cipó de fedegoso? Não pode bater com outra planta não. Olha que bobagem. Eu falo assim, tem que ser que cipó de fedegoso ou espada de São Jorge. E ó, quer obedecer não? Então ó, é assim. E Deus, muitas vezes a gente está saindo do caminho, está saindo, volta! Deus te chama hoje, arruma a sua vida, volta a confiar naquele que fez todas as coisas, entra pela porta que é estreita e apertada, porque a larga muita gente está entrando por ele. E muitas vezes o pastor não pode nem corrigir, não pode falar nada, você já nem considera. Confia no Senhor. Se a ansiedade está te matando, você não consegue nem mesmo fazer as suas diárias, viver nesse momento, nesse ambiente aonde Deus colocou para que nós, você acha mesmo que Deus ia deixar a igreja na mão daqueles que coloca leis e nós não podemos sair e nem ficar aqui em muitas pessoas, não ter a comunhão um com o outro? A igreja é de Cristo, irmão. Ninguém tem poder sobre a igreja. A igreja ela é vencedora. Se tem alguma coisa é porque o eterno, o cabeça da igreja, que é Jesus Cristo, ele permitiu. E como você enxerga a situação? Ah, pastor, acho que o cão está tomando conta do mundo. Não está, é Deus. O Senhor está na direção, Ele está no controle. Não deixa que o mundo e as coisas deste mundo faça com que você perca a fé, a esperança, a convicção. A nossa luta, ela não é na carne, ela não é no sangue, como nós acabamos de ler aqui no livro de aos Efésios capítulo 6 e o versículo de número 12, porque não temos que lutar contra a carne, contra sangue, não são contra as pessoas a sua luta, a sua guerra é no mundo espiritual, é contra os principados, é contra as potestades, é contra os príncipes das trevas desse século, e contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. O seu inimigo é muito maior daquilo que você imagina. Você não vence ele na força do seu braço, e nem no dinheiro que você tem, e nem no dinheiro que você também não tem. Também não é pela aparência, e não é pela cor da sua pele, e não é porque você mora num bairro bom, ou no pior bairro da cidade, ou debaixo da ponte. Não, senhor. Essa guerra, essa luta, ela é espiritual, é no joelho, é buscando a face do Senhor, é orando, é falando com o eterno, é confiando nas sagradas letras, nas sagradas escrituras, e sabendo que Ele está na direção de todas as coisas. Aleluia, glória a Deus. Eu estou aqui em casa, vou mudar de canal. Muda de canal, não tem problema. Essa palavra vai atingir quem ela deve atingir, porque a palavra do Senhor não volta vazia. Antes ela faz aquilo que Ele apraz, e ela está te atingindo porque você precisa dessa palavra. Você precisa arrumar, se consertar, dar um jeito. Mas eu não sei orar, não tem problema. Entre na porta do seu quarto, fala do jeito que você quiser falar. Deus não colocou um jeito, uma forma, maneira de orar, não. Tem uns que oram chiando. Aleluia, glória, amém, amém, amém. Nós que somos pentecostais somos assim, né, pastor Guilherme? Outros, ele tem aquela oração formal, aquela oração bonita, aquelas palavras bem colocadas, dentro do vernáculo. Não tem problema nenhum. Fala bem, coloca tudo certinho. Já começa a oração com as palavras corretas, sem errar vírgula, ponto, nada. Deus atende do mesmo jeito.
Eu já fui muito abençoado com oração, né? De uma pessoa bem tradicional, que fala tudo certinho, e lembra dos mínimos detalhes, e fala com Deus, e põe nós nas bênçãos do Senhor, lembra até da meia que a gente vai usar. Mas também já tive oração que a pessoa orou por mim e não conseguia nem falar, era só línguas estranhas, e pulava e dava glória, amém, aleluia, glória a Deus. Quem falou que Jesus não aceita? Ah, eu não gosto de oração, e a oração é para você? A oração é para você? A oração é para Deus, e Ele recebe. Se não fosse assim, os nossos irmãos que não sabem nem falar direito, como ia fazer oração? Então Deus não vai ouvir a oração daquele que não sabe nem conversar, não sabe nem ler. Malemar fala português. Malemar. Falta um monte de palavras, Deus conhece. É por isso que eu gosto muito da palavra de Deus, que a palavra de Deus fala que ninguém, nem você, nem eu, nem o melhor oriundo aí do Brasil ou de qualquer parte do mundo sabe orar, sabia disso? Por isso que o Espírito Santo de Deus, Ele leva as nossas orações com gemidos inexprimíveis. Clama ao Senhor, confia nele. O Senhor quer ouvir a sua voz. Uma certa feita, Jesus chama os seus discípulos, Pedro, Tiago e João. Tem hora que você está passando por um momento difícil, um trauma, uma crise muito grande. Chama aqueles que é íntimo de você e que você sabe que vai te ajudar em oração. Jesus chamou, você é melhor que ele. Jesus chamou Pedro, Tiago e João. Ora comigo. Eu vou passar por um momento do vale. Eu vou ser levado para a cruz do Calvário. Ora comigo. Ele falou: vocês ficam aqui orando, eu vou orar ali. Daqui a pouco Jesus orou, suor de sangue. E aqueles irmãos não aguentavam, de tanta tristeza, que sabia que o mestre ia embora. Eles dormiram de tanta tristeza. Jesus acordou e falou: gente, vocês não conseguem orar comigo nem mesmo uma hora. Levanta, ora, porque é chegada a hora do Filho do Homem. Aí ele vai orar. A hora que ele volta de novo, ele está ali dormindo. Jesus fala: levanta, porque chegou a hora de cumprir o que as Escrituras Sagradas já tinham dito. E eu quero dizer para você: se você está passando uma crise no seu casamento, na sua vida financeira, econômica, principalmente no seu emocional, e você não dá conta, você às vezes vai orar. Quantas vezes a gente não vai orar, a gente só chora, e você acha que Deus não está ouvindo? Não, Deus está ouvindo. Mas o próprio Jesus chamou 3 amigos crente que poderia ajudar ele em oração. Chama você 3 amigos crentes. E você que é da igreja, sentiu de Deus de orar por irmã, liga para ela: Mangorete, estou ligando para você para dizer que eu senti de Deus aqui agora. Eu gostaria de fazer uma oração por você, pelo telefone, porque nós não podemos nos encontrar, mas pelo telefone mesmo. E você ora com ela. A Gorete vai ficar feliz da vida. A Vanessa, a Jamília, a Rebeca que está aqui, o Erasmo, o Reinaldo, o presbítero irmão missionário Amarildo, o pastor Claudemir. Eu preciso das suas orações. Se você sentir de ligar para mim: pastor, eu quero orar por você, ora por mim. Se Jesus não desprezou a oração daqueles que eram simplesmente pescadores, e ainda ele vai falar para Pedro: Pedro, depois que você se converter. Olha para você ver só, antes de Pedro convertido, ele chamou para orar por ele. Nesse momento eu gostaria que você se colocasse em pé aí com a sua família. Nós estamos falando de oração, e eu gostaria que você orasse. Ah, eu estou sozinho aqui em casa. Se põe em pé aí. Tudo aquilo que era
estava travando, tudo aquilo que estava travando você, vai destravar agora, em nome de Jesus. O Senhor está aí na sua casa, Ele está aí no seu lar, e eu quero que você ponha a mão no coração agora, que eu vou estar fazendo essa oração, e o Senhor vai estar destravando, quebrando todo o ferrolho, toda a amargura, todo aquilo que te machuca até hoje. Quando você pensa, quando você vai tomar uma decisão, você não consegue, você tem medo, porque aquele trauma que você viveu até hoje te machuca. Eu quero orar por você. Põe a mão no seu coração aí, que nós vamos estar orando. Soberano, eterno Deus e Pai, Senhor da glória, em nome de Jesus, eu oro por esse irmão, por essa irmã, por esse rapaz, por essa moça que está quebrado, está arrebentado, não sabe o que fazer, chegou no fundo do poço, está traumatizado, está depressivo, está depressiva, está com a sua ansiedade alta demais, Senhor, que está causando até efeitos colaterais, está tendo que tomar remédio. Senhor, entra com providência, entra com a tua graça, entra com a tua glória, mostra, Senhor, como o Senhor mostrou para Geazi, aquele homem que não via o teu exército,